Olá, sejam bem-vindos todos que estão chegando agora. Nós vamos ter lives todas as quintas-feiras, às 8h05 da noite, e todas as terças-feiras, às 8h05 também. Então, nas nossas lives, nas terças-feiras, nós vamos fazer mais uma live de perguntas e respostas, e nas quintas-feiras nós vamos falar sobre algum tema que vamos ter sugestões de vocês, ou nós vamos escolher algum tema aqui dentre os temas que nós julgamos ser importantes e necessários aqui para nós. Sejam todos bem-vindos, então, quem já está entrando agora. E no nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a falta de atenção do meu filho. Então, nós sabemos que é um assunto que... Está um pouquinho calor aqui, gente, diferente de vocês, a gente ainda está no verão. Diferente do que... Na verdade, o que todos os pais buscam é: como eu posso ajudar meu filho a ter mais foco e atenção? Como eu posso ajudar meu filho a resolver os problemas de não se concentrar quando ele tem que se concentrar? É interessante nós pensarmos em algumas coisas sobre o que é atenção e o que não é a falta de atenção. Então, quando nós temos aqui, né, os nossos filhos em contato conosco aqui, né, quando eles estão em algum momento fazendo alguma coisa, nós temos que pensar o que é atenção. E a falta de atenção acontece quando o seu filho ou sua filha deveria dar atenção a alguma atividade específica e por algum motivo ele não está conseguindo se concentrar ou dar o foco devido para aquela atividade. Pode ser por distrações que estão acontecendo ao redor dele, pode ser porque ele tem um maior interesse em alguma coisa que ele vai fazer depois, ou que ele está só de corpo presente e não está realmente ali. Então, pensando dessa forma, né, eu sou uma pessoa que se distrai muito fácil. Então, se eu estou em algum lugar e tem uma televisão ligada, eu vou dividir minha atenção. Se eu estou em algum lugar e tem uma música que eu gosto, ou às vezes nem é uma música que eu gosto, mas às vezes até o som me chamou a atenção, eu vou prestar atenção naquilo que está ali. Então, é interessante nós pensarmos sobre isso tudo, né, que quais são as questões que são momentos de falta de atenção. Agora, o que não é falta de atenção? Falta de atenção não é quando o seu filho está fazendo alguma coisa que ele precisa fazer, como uma tarefa de casa, e ele não te escuta. Então, se ele está fazendo lá a tarefinha de casa dele, você chama e ele não escutou, não é porque ele tem falta de atenção, é porque ele está focando em alguma coisa que é o momento mais importante para ele. E que, na verdade, ele está certo ali, né? O que mais não é falta de atenção? Não é falta de atenção quando o seu filho está entretido em uma atividade, quando ele está prestando atenção em uma atividade que ele gosta. Por exemplo, você está assistindo um filme, se ele está jogando videogame, não é falta de atenção. Ele está com foco na atividade que é o momento dele. E se você chama e talvez ele não escutou, não é que ele não tenha atenção a você, é que talvez, naquele momento, ele está focando, né, para o que ele mais deseja, que é a atividade de maior gosto dele. O que mais não é falta de atenção? Quando você está fazendo alguma coisa, por exemplo, no trânsito, ou alguma tarefa em casa, alguma coisa que é sua responsabilidade, e o seu filho deixa passar alguma coisa que não está no radar dele. Por exemplo, está no trânsito e falou: filho, você viu lá que estava na placa? Ou filha, você viu que estava na placa? Não. Poxa, você não presta atenção em nada, né? Sim, eles prestam atenção. Só que a questão é que naquele momento o foco de atenção não era não era o radar, não estava dentro do radar dele, é a sua atividade. Então, nós não podemos dizer que eles não têm atenção quando eles não estão dando atenção para o que nós deveríamos estar dando atenção. Então, essas coisas são o que é e o que não é atenção. Então, é interessante nós definirmos um pouquinho sobre isso, as diferenças dos dois. E por que é importante nós entendermos o que é e o que não é atenção e como nós podemos ajudar nossos filhos a terem maior atenção. Bom, é interessante nós pensarmos que as crianças, né, elas estão, quanto mais eles estão crescendo, nós estamos vendo isso com o nosso filho, né, ele está com 7 meses agora, e quando ele já está começando a desenvolver a atenção dele nas coisas. Então, quando nós estamos andando em algum lugar, em um mercado, numa loja, na rua, ele fica olhando para tudo. Por quê? Porque é tudo novo para ele. E agora, qual a idade do seu filho ou da sua filha? Por que será que ele não consegue focar, ou será que a atenção dele se dispersa muito? Temos que lembrar também que, dependendo da idade, um período de atenção é menor ou maior. Então, crianças pequenas, de 1 a 5 anos, o período de atenção deles é muito pequeno, de 3 a 5 minutos. Crianças entre 5 e 10 anos, ali entre 5, 10, talvez um pouquinho mais de 10 minutos, eles conseguem reter a atenção por mais tempo em uma atividade
Crianças acima de 10 anos, uma média de 15 minutos. Então nós não podemos exigir que as nossas crianças fiquem muito tempo paradas só fazendo a mesma coisa. E aí nós temos que pensar o que é falta de atenção e o que é o desenvolvimento deles. Existe uma técnica que a gente procura aplicar aqui nas nossas aulas, onde nós fazemos uma mini aula de 5 a 15 minutos, e aí nós, com essa mini aula de 5 a 15 minutos, nós damos o conteúdo que a criança precisa, e em seguida nós damos um tempo para eles fazerem uma atividade de 10 a 15 minutos também. Então nós vamos acabar dividindo o nosso tempo, né, para que eles tenham tempo de instrução e tempo de desenvolvimento. E é assim que nós temos que trabalhar com os nossos filhos em casa, em qualquer momento. Temos que lembrar o que é falta de atenção e o que não é falta de atenção. Então, se ele está fazendo uma atividade que ele gosta, não é que ele tem falta de atenção, é que ele não está tendo atenção no que você está pedindo para ele. E ele tem que ser respeitado também. Porque muitas vezes, quando as crianças chegam para nós, elas falam assim, mãe, eu preciso da sua ajuda. Você fala assim, agora eu não posso, eu estou no telefone. Você está tendo falta de atenção também. E se a gente chega para ele e fala, filho, olha uma coisa, ele está no telefone, a gente arranca da mão dele, nós não estamos respeitando o que nós pedimos para eles nos respeitar. Então nós temos que pensar na diferença desses dois momentos, né? Nós não podemos exigir, eu sempre falo para minha esposa que eu não posso exigir da minha filha, ou do meu filho, que agora nós temos dois, né? O que eu não vou fazer. Então eu não posso exigir que ela tenha 100% de atenção em tudo. E eu sou uma pessoa que também sou muito desatenta. Quando eu era criança, né? Momento de relembrar um pouquinho, falar sobre a minha história. Quando eu era criança, não sei se vocês lembram daquele desenho do Fantástico Mundo de Bob, né? Minha mãe dizia que eu vim no mundo para passear, porque eu era muito desatento. Como o Bob Jenerick lá, as pessoas falavam uma coisa, eu viajava, ficava imaginando hipóteses, ficava imaginando coisas diferentes, porque eu era muito, muito sonhador mesmo. Na minha adolescência, eu brinco que eu era mais como o Doug Funny, que também era muito sonhador e viajava demais. Aí já na fase adulta, não sei, não tem um personagem claro com quem eu possa me identificar. Mas eu entendo quando os meus alunos viajam, né, quando os meus alunos não estão muito atentos, porque eu era uma criança que às vezes dispersava a atenção facilmente. Né? A Fernanda está aqui perto, ela está falando que ela sabe. Mas agora, o que precisa fazer, né? Então a primeira coisa importante é entender se o seu filho tem falta de atenção ou se esse problema é só uma atividade que ele não se interessa. Então, minha filha está crescendo agora, né? E com o desenvolvimento dela, eu estou tentando introduzir coisas que eu acho interessantes para o mundo dela, né? Que foram interessantes para mim. Por exemplo, alguns tipos de livros, alguns tipos de filmes, né? Eu gosto muito da cultura nerd, da cultura de super-heróis, de mundo de fantasia, e aos poucos eu estou introduzindo isso para ela, para que ela possa ficar interessada. Agora, eu já percebi que algumas coisas ela se interessa mais, outras ela se interessa menos. Se eu der algum tipo de livro ou colocar algum tipo de filme para ela, a atenção dela vai ser dispersa. Então nós temos que ajudar nossos filhos a entenderem quais são as coisas que eles mais gostam de fazer e quais são as coisas que vão ser mais interessantes para que eles possam desenvolver as suas habilidades de manter o foco. Então, ao pensar que a concentração deles não se baseia apenas no que nós achamos ser bom, nós temos que entender que, ao proporcionar as ferramentas corretas e mais interessantes, nós vamos ajudá-los a ter um pouco mais de concentração e um pouco mais de foco direcionado para o que importa. Agora, uma coisa interessante de pensar é o que vai acontecer se eu não conseguir ajudar meu filho a ter a atenção da forma correta. Então, bom, existem algumas coisas que proporcionam mais e dificultam a atenção. Eu estava assistindo um vídeo de um acho que ele é neurologista, Pedro Calabrese, um cara que fala muito sobre a mente humana, sobre o pensamento, e ele falou sobre algumas coisas bem interessantes. Por que às vezes, né, ou não necessariamente às vezes, porque na maior parte do tempo é muito mais fácil nós gostarmos ou perdermos tempo com o celular, rolando o feed por muito tempo, e as nossas crianças já estão nessa, ou vendo TV, ou alguma outra coisa, do que ler um livro, ou do que fazer alguma coisa que realmente importa e vai ajudar ela a aprender e crescer intelectualmente. O nosso cérebro e o nosso corpo, eles trabalham para buscar aquilo que vai gastar menos energia e menos força em qualquer situação. Então, quando nós estamos ali no telefone ou na TV, nós gastamos quase nada de energia, né? A energia que nós gastamos é bem pequena. E aí quando nós estamos buscando fazer alguma coisa que tem um pouco mais de esforço, nosso cérebro já pensa, mas aquilo lá é mais fácil. Então,
É interessante pensar assim, quando você tem um livro e um celular na sua frente, é claro que você vai escolher um celular. Quando você tem um filme, um documentário, talvez um filme seja mais interessante. Quando você tem algumas coisas, né, que são mais fáceis, o seu cérebro vai optar por elas. Então, o que pode ser feito? Então, olha só, o que nós podemos começar a fazer para nós mesmos? Pai, mãe, faça isso e comece a aplicar com seus filhos. Ele sugere um tipo de jejum de dopamina. O que seria esse jejum de dopamina? É quando você começa a parar de utilizar as coisas que dão somente o primeiro resultado mais rápido, né? O resultado de satisfação mais rápido. Então, quando nós usamos o telefone, nós temos a tendência de cada vez usar mais. E cada vez usar mais. Quanto mais você usa as redes sociais, mais você vai usar. E você fica por horas e horas e horas. Eu lembro uma vez que eu trabalhava de manhã, de tarde e à noite em 3 escolas. E eu estava lá fazendo a correção das minhas tarefas. Já tinha passado a meia-noite, eu estava bem cansado, eu estava pescando ali, não conseguia fazer mais nada. E eu falei, então acho que eu vou dormir. Mas antes de dormir, deixa eu dar uma olhadinha no Instagram, no Facebook naquela época. E fiquei 1 hora no telefone. E aí eu fiquei muito irritado, porque eu perdi 1 hora no telefone em vez de ter ido dormir. Ou não perdi 1 hora de fazer as minhas tarefas. E aí, nós estamos às vezes proporcionando situações onde nossas crianças estão passando por esse tipo de fluxo, por esse tipo de rotina, porque nós estamos mostrando para eles que é assim que se faz e nós estamos proporcionando momentos para eles que é assim que se faz. Eu gostei do que a Aline falou na nossa última live de perguntas e respostas, que inclusive está no YouTube e aqui no Instagram. Ela falou que o tablet e o celular muitas vezes eu esqueci qual foi a expressão que ela usou. É o descanso da mãe, não, é o remédio da mãe, alguma coisa assim. Agora esqueci exatamente a palavra que ela usou. Porque é o calmante, né? O calmante da mãe. Por quê? Porque quando a mãe está usando, quando a criança está chorando, né? Quando a criança está irritada, você dá aquilo ali na mão dela e resolve a vida dela. Então, é o calmante, é o nosso calmante, não necessariamente para eles, mas aí, claro, eles começam a ficar dependentes disso também. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos que estabelecer algum tipo de rotina. Se nós começarmos a estabelecer algum tipo de rotina onde nós passamos a tirar a dependência disso, nós vamos poder mostrar para eles que eles também podem tirar a dependência disso. Calmante da mãe, isso a Cristina Deus mostrou, me relembrou ali. É o calmante da mãe, o tablet para as crianças. Então, se nós temos aí como um recurso de toda hora pegar no telefone em qualquer lugar que nós estamos para resolver nossos problemas, as nossas crianças vão ter também a tendência de fazer isso, porque elas estão nos vendo fazer. Agora, como que nós podemos resolver isso dessa forma? De uma forma mais eficaz. Primeiro, nós podemos estabelecer uma rotina onde nós vamos começar a diminuir o uso gradual das redes sociais e ajudar com que nossos filhos entendam e dar um exemplo para eles. A palavra, né, ensina, mas o exemplo arrasta. Então você fala, olha filho, essa semana nós vamos fazer um jejum de redes sociais aqui na nossa casa. Pode ser com o Instagram, pode ser com o TikTok, que eles são viciadinhos já, muito mais do que nós. Então, se você começa a fazer isso, aí você vai ver que com o tempo, o que ajuda a resolver essa falta de concentração? Por incrível que pareça, o que ajuda a resolver a falta de concentração é não fazer mais coisas. Como assim? Que coisa ridícula, né? É bem isso mesmo. Quanto menos coisas você começa a fazer, o seu cérebro, principalmente essas coisas que te dão mais o resultado e o desejo e o prazer imediato, como redes sociais, né? Então, se você usa menos, com o tempo o seu cérebro vai, aos poucos, começar a ficar sem fazer nada, olhando para os lados. E aí, com o tempo, ele vai pensar, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque o nosso cérebro sempre quer fazer alguma coisa. Então, no primeiro momento, não fazer nada vai parecer aquele ócio, né? Mas lembra que a gente, quando era criança, principalmente, a gente ouvia do ócio produtivo. Hoje em dia, não sei se existe mais essa... Existe ainda o termo, mas não sei se é tão comum, porque as pessoas não têm mais um ócio produtivo. Porque elas não param, todo momento elas estão fazendo alguma coisa. Então, é interessante pensar sobre que, ao entrar nesse momento de ócio, o seu cérebro vai começar a se reprogramar e pensar o que eu posso fazer para melhorar os padrões que estão aqui. Então, se você fica, uma semana sem usar as redes sociais, com a intensidade que você costuma, o seu cérebro vai começar a fazer ligações novas. E o que ele vai começar a pensar? Bom, eu acho que eu posso assistir um filme, que é muito melhor do que passar só um tempo. Posso começar a ler um livro. Claro, se você não tiver um livro disponível perto de você, vai ser difícil você ler. Eu tentei fazer isso uma vez usando o meu próprio celular, deixando as redes sociais de lado e lendo no meu telefone.
acaba que você se distrai com outras coisas. Então, pega um livro de papel e fala para o seu filho, para ele ler alguns minutinhos, 5, 10 minutinhos. Você pode dar esse bom exemplo para ele. Então, o que a gente pode começar a fazer? Então, começando a fazer essas mudanças e dando esse grande exemplo para as crianças, vai ajudá-los a entender qual é a melhor forma deles conseguirem melhorar o foco deles. Agora, você não vai poder dizer mais que seu filho não tem concentração, mas sim que ele está concentrado nas coisas corretas. Olha só, quando eu tinha... No final da minha adolescência, estava começando a faculdade, eu lembro que uma época eu estava em férias de verão, e eu saía com os meus amigos, quando eu chegava em casa, eu ficava lendo 2, 3 horas direto. Meu pai falava assim, filho, não leia tanto, não é bom, não presta. Os antigos, né, costumavam dizer, não faça isso porque não presta. E é interessante pensar, por que não presta? Né? Porque tudo que é demais, né, as pessoas dizem que não faz bem, mas eu prefiro muito mais ter que chamar a atenção da minha filha porque ela está lendo demais, ou porque ela está usando um jogo que vai ajudá-la a desenvolver a sua mentalidade, a sua capacidade, do que ter que ficar chamando a atenção dela para não usar as redes sociais, né? Que com certeza vão ser muito mais prejudiciais para a vida dela. Então, 2 coisas bem importantes aqui, né? Pensar quais são os interesses principais das nossas crianças, ajudem eles a descobrir. Então, eu já estou expondo ela ao tipo de música que eu gosto, desde que ela é pequena. A Fernanda expõe o tipo de música que ela gosta, e com o tempo ela vai aprender qual é o tipo de música que ela mais gosta. Também, os tipos de música, o tipo de filme, o tipo de cultura que eu mais gosto, eu compartilho com ela, e com o tempo ela vai poder decidir se ela gosta ou não. Gostaria de pedir para vocês, se você está gostando desse conteúdo, compartilhe essa live com alguém para entrar aqui com a gente, para poder participar. Né? Aqui embaixo na setinha, lá no aviãozinho, você clica, manda para alguém que está precisando saber como ajudar a concentração do seu filho. E agora eu vou falar sobre um estudo bem interessante. Esperar mais algumas pessoas entrarem aqui, enquanto vocês compartilham. Eu vou falar sobre um estudo bem interessante que foi feito com, acho que 631 pais, que tinham filhos com problemas de comportamento e com problemas de atenção. Então, esse estudo foi um estudo muito interessante que mostrou quais são as melhores e as piores práticas ao ajudar seu filho, né, ou na verdade atrapalhar seu filho no desenvolvimento deles. Né? Bom, eles fizeram esse estudo com 631 pais que tinham filhos com problemas de comportamento. Os problemas de comportamento básicos, assim como problemas de atenção, problemas de hiperatividade, problemas de transtorno opositor, problemas como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os problemas básicos que geralmente atrapalham muitas crianças no seu desenvolvimento. Bom, esse estudo ele focou em 5 práticas comuns dos pais. E aí, como o uso dessas práticas atrapalhava o desenvolvimento das crianças. As práticas comuns desses tipos de pais, todos eles tinham feito algum tipo de coisas como essa, por exemplo, como dar algum tipo de uma punição disciplinar, por exemplo, gritar, ameaçar, inconsistência, ou seja, não ter uma rotina consistente, não ter um envolvimento positivo, não ter um envolvimento caloroso com seus filhos, agressões físicas como bater, e como eles chamam aqui de espancamento, não é espancar, né? Eles chamam de spanking, seria tipo aquela surrinha, né? Eu até brincava com a minha sogra que meus filhos vão levar uma surrinha a cada 3 meses. Se não tiver feito nada de errado, leva uma surrinha. Se fizer tudo certo, leva para não fazer nos próximos 3. Mas é brincadeira, isso é brincadeira, gente. Bom, esses tipos de punições, o que eles acarretam com as crianças? Primeiramente, eles viram que esses tipos de punições, eles vão fazer com que as crianças desenvolvam um comportamento mais agressivo e um transtorno opositor. Então, quanto maior for a violência ao se comunicar com as crianças, ao intervir com os problemas delas, maior é a dificuldade que eles têm em conseguir manter o foco próprio. Bom, uma outra coisa que eu achei bem interessante aqui, que ele falou que comandos negativos e ameaças geralmente são ignorados pelas crianças e vão trazer um resultado mais negativo do que positivo. Eu lembro quando eu era professor, alguns anos atrás, o diretor da minha escola foi na minha sala uma vez e ele falou assim, olha, tenta fazer reforço positivo. Né? Em vez de você falar, não faça isso agora,
Use um outro tipo de situação como: o que vocês acham de fazermos isso depois? Por que vocês não prestam atenção aqui? Então, o reforço, palavras negativas, eu não sou daquela filosofia do pai que não pode dizer não. Você tem que colocar os limites. Mas, principalmente no momento de correção, um tipo de... um pouco mais de violência, um pouco mais de agressividade, vai fazer com que seu filho cada vez se afaste mais e não entenda o que você está falando. Talvez você está gritando tanto que ele não consegue escutar o que você está falando. Bom, outro exemplo interessante aqui que as crianças que passam por esse tipo de inconsistência, por esse tipo de relacionamento mais agressivo dos pais, elas desenvolvem um comportamento mais agressivo. São coisas que a gente sabe, mas temos estudos bem claros para mostrar os resultados disso. E por último, os pais que têm baixo nível de proximidade e de carinho com seus filhos, eles contribuem para vários problemas de comportamento dos seus filhos, que aí vão ser os filhos que não tinham dificuldade de atenção e aprendizagem, eles vão desenvolver. Os filhos que eles não tinham dificuldades com a sua própria autoestima, eles vão desenvolver insegurança, dificuldades para poder resolver os seus traumas, e vão se tornar crianças mais... como aquelas crianças que não... Esqueci a palavra agora. Crianças que não querem obedecer, são crianças mais... um pouco mais irredutíveis, né, que não seguem os comandos, e isso tudo, com o tempo, vai levar a aumento de estresse, ansiedade e, consequentemente, né, em alguns casos, depressão. Então, é interessante nós pensarmos que os resultados de um estudo como esse, eles só mostram coisas que nós já percebemos no dia a dia, né? Crianças rebeldes, aqui a Eliana comentou. Isso, crianças rebeldes. E o que nós... Eu acho que algumas vezes, né, eu vejo que meus pais, eles falavam que a geração da criação que eles tiveram era um pouco mais agressiva, apanhava e coisas assim. A nossa geração não teve tanto isso, mas em alguns momentos a gente acaba perdendo um pouco o controle quando a gente começa a permitir nossos filhos fazerem qualquer coisa. Onde a gente acha, não, deixa a criancinha, deixa ele fazer isso tudo, porque dessa forma ele vai ser mais feliz. E na verdade vai ser muito, muito pelo contrário, né? Quanto mais liberdade sem uma supervisão, a criança vai ficar mais confusa sobre o que ela tem que fazer. Então, algumas coisas interessantes que foram mencionadas ali, e a gente vai falar mais sobre isso nas próximas semanas. Uma das que eu mais gosto é uma rotina. Rotina traz segurança para as crianças. E eu acho que o que é o ponto principal para você ajudar os seus filhos a terem maior concentração é, primeiro, você colocar uma rotina bem clara. Segundo, você mostrar para ele quais são as coisas importantes, quais são as prioridades na sua vida e para que ele encontre as prioridades na vida dele também. Terceiro, você ajudar ele a identificar as coisas que ele mais gosta de fazer e mostrar que cada coisa tem o seu momento. Então, estudar na frente da TV talvez não é a coisa que vai trazer maior resultado. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar com música. Inclusive, na minha sala de aula, muitas vezes eu coloco uma música música ambiente, assim, música tranquila, para que os meus alunos façam atividades enquanto tem uma música. Mas tive alunos que pediram, professor, desliga porque eu não estou conseguindo me concentrar. Então temos esses dois momentos. Música para mim ajuda, talvez música para o seu filho pode ajudar. Talvez um ambiente quieto te ajuda. Para minha filha, ultimamente, quando ela faz as tarefas dela, ela coloca aqueles sons, o som de cachoeira, algumas coisas assim, para que ela possa se concentrar melhor. Agora, temos algumas perguntas que nós abrimos ali na caixinha de perguntas, e antes das nossas lives nós sempre vamos abrir caixinha de perguntas para vocês mandarem suas dúvidas, né? Uma das perguntas foi: a falta de confiança dos pais pode ser passada por uma criança? Com certeza. É interessante pensar que nós dois, né, como pais e mães, nós temos vivências diferentes. Então, nós, talvez, por meio da nossa genética, nós passamos para os nossos filhos um pouco mais de confiança, um pouco menos de confiança, um pouco mais de certeza, um pouco menos de certeza, um pouco mais de força, um pouco menos de força nos seus contatos diários com as pessoas. Então, sempre vai ter essa modulação, mas a forma com que nós agimos vai fazer com que seu filho seja mais ou menos confiante. Agora, se você é uma pessoa que tem um problema de confiança e não sabe como resolver as suas próprias
dos seus próprios problemas, é a mesma coisa que nós sugerimos para o seu filho. O autoconhecimento vai fazer toda a diferença na sua vida. E o autoconhecimento é passar a refletir sobre a sua própria vida e refletir sobre o que você está fazendo. Então, uma das formas que nós ajudamos os nossos filhos aqui em casa, né, ainda principalmente a Luísa, o Pedro ainda é bem pequenininho, é ela sentar no momento para refletir sobre as coisas que ela tem que fazer. O que é isso? Um momento de meditação, um momento de pensamento, um momento de leitura, um momento de yoga. Essas são coisas que vão ajudar. E você, pai ou mãe, se você fizer isso junto com seu filho, a sua autoconfiança vai melhorar também. Aqui teve uma outra pergunta. Meu filho de 6 anos tem problema em se relacionar com outras crianças. Seria falta de confiança? Seria falta de confiança nele e nos outros. E aí isso é um processo gradual, não é de uma hora para outra, né? Não é só falar, vai para lá, fala com eles, vai lá dar oi para as crianças, que não é assim que se resolve. Uma outra pergunta que se complementa com essa, falta de confiança tem a ver com medo? Com certeza. O medo do novo, né? Ontem, por acaso, nós até levamos nosso filho para ficar algumas horas com alguns amigos que nós iríamos sair, e ele é bem desconfiado. E é engraçado que ele, com 7 meses, ele sempre tem que estar segurando alguma coisa. Quando está no meu colo, segura na minha barba. Quando está no colo da minha esposa, segura no cabelo dela. Foi no colo da nossa amiga, segurando a camiseta dela. E aí, porque ele não sabe, ele tem medo do que vai acontecer. E nossas crianças, por mais que elas já tenham passado dessa idade onde elas conhecem o mundo, elas também têm medo do que vai acontecer. Elas não sabem como reagir a todas essas situações. Então, uma outra que vai trilhar mais um pouco desse caminho, medo de errar da minha filha atrapalha ela, como posso ajudá-la, quais os tipos de terapias. Então, o medo e o medo de errar são coisas bem críticas, né? Que às vezes para nós é só a manha, às vezes para nós é só a criança está querendo chamar atenção, mas não, ela não entendeu o lugar dela no mundo, ela não entendeu como aquele envolvimento, como aquela situação vai ajudá-la a conseguir resolver os problemas dela. Então, acho que a principal forma é dar bons exemplos para ela. Eu gosto muito dos super-heróis. Para mim, os super-heróis formaram o meu tipo de caráter, o meu tipo de confiança. Então, quando eu assisto um filme de super-heróis, eu tenho esse bom exemplo. Se você tem bons exemplos na sua família, bons exemplos na literatura, bons exemplos na mídia, o que você quer mostrar para os seus filhos, na religião, ajude com que eles consigam enxergar e com que eles consigam ver, e aí isso vai ajudá-los. Isso irá ajudá-los a ter esse espelho na vida deles, né? Então, como nós já mencionamos, alguns tipos de tratamentos, terapias, se seu filho tem traumas e algumas coisas assim, um psicólogo, terapias mais específicas vão ajudá-los. Mas, como eu mencionei, a meditação e o yoga, como parte de uma rotina de uma criança, você vai ver que em poucas semanas ele vai começar a ter mais autoconhecimento, mais confiança e mais clareza sobre o seu lugar no mundo. E isso fala uma pergunta, como a meditação e o yoga pode ajudar a confiança de uma criança. Então, acho que, falando sobre o medo, por que nós temos medo das coisas? Quando nós entramos em um lugar, como adultos, né? Se não tem iluminação, ou se as pessoas são novas e diferentes, nós temos medo dessas coisas. Se nós temos medo disso, nossas crianças também vão ter medo. Mas, geralmente, o nosso medo é o medo do novo, medo do que a gente não conhece. Então, se a gente conhece a nós mesmos, se nós passamos a conhecer a nós mesmos, nós conseguimos passar para o mundo que nós não temos problemas conosco e as pessoas que estão ao nosso redor vão estar menos amedrontadoras para nós. Então, eu acho que ao proporcionar essas oportunidades de conhecimento, essa oportunidade de estar presente no mundo, estar presente no agora, estar presente para os seus próprios pensamentos, vão ajudar com que nossas crianças possam entender o seu lugar no mundo de uma forma bem mais exata. Tem mais duas aqui que eu gostaria de falar. Aqui em casa tem um que é muito confiante até demais e fica um pouco preocupada. Bom, a confiança extrema, né, onde ele não tem medo de nada, também é uma situação onde nós precisamos, em alguns momentos, pedir ajuda. Mas a confiança demais, por exemplo, algum tempo atrás eu participei de uma dinâmica na escola e falaram, pense sobre o seu maior medo. E eu fiquei pensando que eu não tenho nenhum medo, nenhum trauma de alguma coisa. Meu medo às vezes é ficar, sem dinheiro para poder pagar as minhas contas, sem trabalho, alguma coisa assim, né? Mas quais são os medos das nossas crianças? Nós precisamos conversar sobre isso com elas. E se eles não têm medo,
não é que nós precisamos colocar um medo na vida deles, mas nós precisamos ajudá-los a conseguir regular e entender que cada coisa tem o seu momento, cada coisa tem o seu grau de dificuldade, o seu grau de importância, o seu grau de periculosidade também. Teve uma aqui que eu gostaria de fechar com essa, e eu acho que às vezes sou um pouco dura com meu filho. Como posso melhorar isso? Exatamente o que esse estudo falou. A forma que nós nos comunicamos com as nossas crianças, ela pode ser uma forma onde vai trazer mais alegria, mais amor, mais carinho, mais envolvimento, mais proximidade, ou pode ser uma forma onde vai fechá-los dentro de uma caixa, dentro de uma casca, onde você, talvez daqui a alguns anos, não vai conseguir ter acesso. Eu vi esses dias uma citação dizendo assim, nós só temos 12 anos, né, 12 verões na infância dos nossos filhos, né? Então, é interessante pensar que desses 12 verões da infância dos nossos filhos, como nós estamos aproveitando eles. Se nós não conseguimos aproveitar esses 12 verões da infância dos nossos filhos, os 6 da adolescência, nós não vamos conseguir, nós vamos perdê-los. Porque eles não vão querer estar junto conosco, vão querer tomar seu próprio caminho, vão querer ir com os amigos para outros lugares, o que não é ruim. Mas se nós não conseguimos fazer com que os nossos filhos, nos primeiros 12 verões da vida deles, que é a infância, estarem próximos de nós, termos esse carinho, nos verões da adolescência nós não vamos nem conseguir conversar com eles. Vai ser aquela criança que entra no quarto e nunca mais sai, que você não consegue falar, e aí vai ser cada vez mais difícil ter esse tipo de relacionamento. Então, voltando aqui sobre o principal da concentração e o nosso estudo que nós mencionamos hoje ao ter uma comunicação mais clara e calorosa e carinhosa com os nossos filhos, nós vamos nós iremos conseguir ajudá-los a entender o seu lugar no mundo. Então, a concentração, ela não é só a questão da atenção da atividade, ela faz parte de todo o contexto onde nós estamos inseridos. Vamos falar mais sobre rotina, porque ela realmente faz diferença para a vida de uma criança. Vamos falar mais sobre carinho, sobre contato com os pais e com as mães, porque isso faz diferença na vida das crianças. E aí, nós sempre deixamos para vocês, lembrando que lá no nosso YouTube nós temos já práticas de meditação, algumas práticas de yoga, nós vamos incluir mais algumas. Nas próximas semanas nós vamos fazer algumas lives específicas para as crianças também, em algum momento do dia, nós vamos avisar com antecedência, com atividades para a ansiedade, atividades para a atenção, atividades que vão ajudar as nossas crianças a terem mais concentração, mais foco e serem felizes, que é o nosso propósito, ajudar você a ter o seu filho mais calmo, focado e feliz. Temos alguns comentários aqui, né, que a Pamela falou que verdade, os 12 verões estão passando. A Fernanda falou que está passando cada vez mais rápido a infância, né? E a Eliana falou que o Lorenzo quer que cada um de nós aproveite estar com ele. O Lorenzo é o neto da Eliana, né? Bom, pessoal, agradeço muito por vocês que estavam aqui. Compartilhem com seus amigos, mesmo que já terminou, ela vai ficar disponível aqui no Instagram. E amanhã, sempre 24 horas depois da nossa live no Instagram, ela vai ficar disponível no Instagram, mas 24 horas depois nós vamos sempre colocar ela disponível no YouTube também. Então, ajude seus filhos a terem mais concentração, mas talvez você precisa ser o maior exemplo de concentração. Você precisa ajudá-lo a mostrar que você consegue se concentrar para que ele também possa. Obrigado e nos vemos na próxima semana. Até mais. Tchau.